Thank
Ministério Esperança, Assembleia de Deus Cidade Alta, oração e estudo bíblico nas quartas às 20 horas, aos domingos às 19 horas, cultos de louvor e adoração. Ministério Esperança, Rua São Paulo, número 802, Parque Cidade Alta, Nova Esperança, Paraná. Ministério Esperança, unidos no amor de Deus. Fale com o Ministério Esperança. 449-9945-0202. E-mail diretoria1@msn.com. Facebook Assembleia de Deus Cidade Alta e também pelo Donizete Silva Zete. Fale com o Ministério Esperança pelo WhatsApp 449-9945-0202. Está nos acompanhando, aonde quer que vocês estejam, com a graça e paz do Senhor Jesus, que Ele possa nos abençoar grandemente na noite deste dia. Nós somos gratos a Deus por tudo que temos recebido de sua parte. Ele é maravilhoso e Ele está aqui neste momento conosco para nos abençoar. Vamos fazer uma oração neste momento. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, amado, porque nós estamos aqui neste momento, Pai. Tu és maravilhoso. Eu agradeço a Ti pelo fôlego de vida. Tu és aquele que tem nos abençoado, tem estado conosco. Obrigado pelas bênçãos que temos recebido, mesmo sem merecer, pois Tu és um Pai amoroso, que vela pelas nossas vidas. Ó Deus de poder, continua, Senhor, nos abençoando, porque sem Ti nós nada somos. Nós somos necessitados de Sua graça, Pai. Abençoa também aqueles que estão nos acompanhando, Senhor. Estenda Suas mãos de bênção, Senhor amado. Tu és aquele que conhece a nossa vida por dentro e por fora, e somente Tu para nos abençoar, Pai. Nós pedimos a Ti nesta noite a Tua graça, a Tua bênção. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos às nossas orações. Graças damos a Ti. Amém, Jesus. As sombras
de tuas asas, me refugio, Senhor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor, até que a tempestade passe e volte a fazer calor. Ao sabor de tua vontade, eu quero estar, Senhor, e um dia ver a tua face e sentir de perto seu calor, e um dia ver a tua face e sentir de perto seu calor. Só com tua proteção vou ter forças para enfrentar esse mar de confusão em que o homem tenta me afogar. Só com tua proteção vou ter forças para enfrentar esse mar de confusão em que o homem tenta me afogar, me afogar. A paz do Senhor, pastora Ruth. A Tudo paz bem? do Senhor. Tudo bem contigo? Graças a Deus. Que bênção, que maravilha. A você, meu irmão, minha irmã, meu amigo que acompanha-nos pelas redes sociais, graça, saúde e paz seja sobre a sua vida, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. É sempre uma bênção, uma satisfação poder falar contigo. Eu sou o pastor Donizete Silva Uzete, está comigo e já iniciou o culto aqui a pastora Ruth. Já trabalhamos aqui o nosso boa noite, né, pastora Ruth? E antes de prosseguir, quero lhe orientar a inscrever-se no nosso canal no Facebook, curtir e compartilhar as nossas publicações e páginas e seguir-nos. Você pode também fazer o seu pedido de oração, suas doações, contribuir ajudando-nos nessa obra. Na descrição do vídeo estão os nossos contatos e também os dados bancários e todas as orientações para você. A gente tem um retorno aqui, tanto eu quanto a pastora Ruth, e a gente pode dialogar com você nesse culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, essa oportunidade que Deus nos dá de juntos estarmos reunidos para glorificarmos, enaltecermos o nome santo do Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. A partir de hoje, até que passem os riscos da pandemia do Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus, orientamos
E todos os nossos irmãos e irmãs estão participando das celebrações de suas casas, por meio das redes sociais. Nós precisamos, né, pastora Ruth, nos proteger. É bastante importante que a gente entenda esse momento de vigilância e proteção para todos e todas. É isso aí. Então, e aí é importante dizer que isso não quer dizer, não significa não confiarmos no poder de Deus, que nós não confiamos em Deus, ou que estamos em pânico. Então, nós estamos tranquilos, convictos da graça de Deus, mas não há, inclusive, motivos para pânico, e sim para o bom senso, para a prudência, a responsabilidade, no sentido de enfrentar a pandemia, sem, contudo, que a gente passe aqui no Brasil pelos desesperos que alguns países que não tomaram medidas drásticas desde o início estão passando nesse momento. Por isso, nós decidimos, de imediato, aqui na igreja, nos juntar ao poder público no trabalho de conscientização social e proteção aos nossos irmãos, às nossas irmãs e à população em geral. Não é, pastora Ruth? Tem um texto na Bíblia, né, que fala acerca da vigilância, não é verdade? É verdade. Em Mateus 26:41 está escrito: orai para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa é uma tradução da conhecida João Ferreira de Almeida: vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque, na verdade, né, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Então, é evidente, claro, que os irmãos que conhecem esse texto, gostam da exegese e da teologia, é claro que o texto ele trata acerca da vinda de Jesus. Então, esse texto ele não está falando do coronavírus, mesmo porque o corona é novo, não tinha naquela época. Então, é evidente que não está falando do coronavírus. Todavia, a orientação quanto à vigilância vale para todos os demais aspectos de nossa vida terrena, incluindo essa pandemia para a qual, antes de orar, então é importante que se diga isso, né? Então, antes de nós orarmos, buscarmos a Deus, a Bíblia orienta nesse texto a vigiar. Então, primeiro se vigia, depois ora. Vigiar no que falamos, no que postamos nas mídias sociais, no que compartilhamos nas mídias sociais, no que fazemos no dia a dia, para não espalhar pânico às pessoas, não espalhar fake news, não fazer discussões inúteis. Às vezes a gente vê agressões gratuitas, né, das pessoas, principalmente aos brasileiros e brasileiras que estão no exterior e nesse momento estão retornando para a acolhida da família, a acolhida nossa. Nós temos que receber com carinho, mesmo que essas pessoas estejam infectadas. É um momento difícil para a pessoa que está no exterior também. Você já imaginou? Um idoso está lá no exterior, ele vê toda essa dificuldade, ele sente vontade de voltar para o Brasil. E nós temos que acolher bem essas pessoas dentro do protocolo de segurança, o pessoal passar por todos os protocolos que as autoridades de saúde propõem, estabeleceu para esse caso, mas é momento de nós cuidarmos uns dos outros para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Então, isso é bastante importante. Hoje, às vezes, é uma outra pessoa que está numa dificuldade, que está sofrendo, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu. Então, eu vou querer esse carinho, esse cuidado também. Então, é bastante importante a gente observar isso. E aí nós ocupamos o dia de hoje para orientar a igreja quanto aos cuidados e para permanecer em suas casas. Então, hoje tem aqui no culto
Só eu e a pastora Ruth, né? Porque aí não tem jeito a gente ficar numa casa ou em outra, né? Não, Então, para nós não tem jeito. Está apenas nós dois aqui. Os irmãos que têm redes sociais, nós avisamos pelas redes sociais. Aqueles que não possuem, né, ali as suas contas nas redes sociais, é que nós passamos nas casas, orientamos a permanecer ali nas casas. E para o grupo de risco, os idosos que a gente tem aqui na igreja, nós temos uma irmã que vai completar agora, no mês que vem, 84 anos. Então a gente tem todo um carinho, um cuidado com esses nossos irmãos e irmãs que já trabalharam muito, né, e agora estão nesse grupo de risco. Então nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então, para os idosos, além da higienização constante e a permanência em casa, é preciso também evitar a proximidade, né, com as crianças, porque é característico disso, né? Nós que já somos avós, né, os netos já estão todos apavorados, né? Estou com saudade, não sei o quê, né? Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso, porque quem está já são avós mais idosos, né, igual a pastora Ruth, já tem que cuidar um pouco, né? Então, normalmente o neto quer abraçar, quer beijar, enfim. Então, isso a gente precisa cuidar um pouco nesse momento para que a gente passe essa fase e todos e todas com saúde nós possamos viver por muitos anos, e aí nós vamos abraçar, beijar, né? Volta daqui uns dias, tudo normal, mas precisa fazer o dever de casa. Portanto, tudo o que nós falamos até esse momento diz respeito à vigilância, a vigiar. Não adiantará orar se antes nós não vigiarmos. Nós temos, por exemplo, acompanhamos, vemos as notícias, tem igrejas em algumas localidades do mundo que não seguiram a orientação, e aí a igreja toda praticamente se infectou, além de passar a doença para os demais, inclusive o pastor, que era muito santo, e Deus protegia ele, agora ele está no hospital. Então, assim, a gente precisa ter um pouco desse bom senso, desse cuidado nesse momento. Então, precisamos vigiar. Então, tudo nós falamos até aqui, vigiar. Não adiantará orar antes de vigiarmos, e não adiantará todos e todas estarem vigilantes, seguindo todos os procedimentos, e não orarmos, esquecermos de Deus. Então, daqui para frente, doravante, nós queremos falar dessa outra parte. É bom orar, é bom a gente seguir os procedimentos, é maravilhoso, há necessidade disso, mas no que se refere à oração, à confiança e à adoração a Deus, elas não devem e não estão restritas a um templo, a um espaço físico ou geográfico. Então nós não vamos deixar de servir a Deus, né? Os irmãos que estão aí nos acompanhando estão servindo a Deus, ouvindo agora a instrução, a pregação, não é assim? Como o Oriente, o Oriente está lá em Marilena, e a gente conversa direto, né? E ele falando, eu estou triste, pastor, porque eu não vou poder ir na igreja, né? E eu orientei ele, falei, olha, Oriente, Deus está nos dando uma grande oportunidade para a gente exercitar o que ele falou com a mulher samaritana, né? Está no capítulo 4 do Evangelho de João, verso 19 e 24, não é isso? É isso. A mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Então, né? Aí que está. Então, adora a Deus aqui, adora a Deus ali, mas não tem nada a ver, né? Aí o que Jesus ele responde ali para a mulher? Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai
ele procura esses adoradores. Então, Deus é espírito e por isso os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, é bom ter um tempo para a gente ter o aconchego dos irmãos, para a gente conversar, ter aquela interação. Evidente que é muito bom, é maravilhoso, mas é importante também a gente saber disso, que os verdadeiros adoradores, as adoradoras, adorarão a Deus em espírito e em verdade a qualquer momento, em qualquer lugar. Então você que está nos acompanhando de casa, essa é a oportunidade que Deus está te dando para você adorá-lo, para você glorificá-lo, para você enaltecer o nome dele, que é digno de toda a honra e de toda a glória. E aí, pastora Ruth, mas a gente não ora só na igreja? Não tem que orar no monte? Qual que é a orientação de Jesus acerca da oração? Principalmente porque nós estamos vivendo esses dias de pandemia. Então as pessoas não devem ficar apavoradas, porque o apavoramento e o desespero só vai nos trazer mais mal ainda. Nós precisamos confiar em Deus, seguir as orientações, vigiar, mas nós precisamos fazer um segundo passo, que é orar. Aí nós vemos uma orientação de Jesus, está no Mateus, no capítulo de número 6, e o verso 6, o que Jesus nos fala acerca dessa questão de oração. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros... Eu acho que é mais embaixo aí. É Mateus capítulo 6 e o verso 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Lhe dará a recompensa. Então veja que a gente gosta muito, porque principalmente nós brasileiros, nós gostamos de estar junto, abraçar, dar risada, e tal. Então assim, a gente gosta dessa coisa. Bom, né? Mas é bom, né? Mas assim, a gente precisa entender que a orientação, num momento desse, nós podemos seguir exatamente isso. Está difícil? Está com medo? Olha, essa doença pode pegar, está matando, está isso e aquilo. Está aqui a resposta que nós temos que fazer. Não adianta a gente ir para as nossas casas e não buscarmos a Deus. Então nós temos que estar em casa, mas nós precisamos orar também. Nós precisamos buscar a bênção de Deus. Nós vigiamos e suspendemos os cultos, não é assim? Os comércios estão fechando também, por uma questão de prudência, porque nós estamos vendo o que está acontecendo em outras partes do mundo que não tomaram essa providência preventiva antes. Então várias pessoas estão morrendo e agora em alguns lugares, diante das dificuldades, os protocolos de saúde, de segurança, está tendo que orientar, deixar algumas pessoas morrerem para tentar salvar as outras. Já não consegue salvar todo mundo mais. Mas aqui está. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que é Deus, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então é isso que as famílias têm que fazer, é isso que nós temos que fazer, não nos esquecer e aproveitar esse momento que Deus está nos concedendo para clamarmos, buscarmos a Deus, entregarmos o Brasil, aqui a Nova Esperança, o estado do Paraná, o Brasil, esse mundo nas mãos de Deus, pedir a misericórdia de Deus para que esse vento, essa tempestade, essa pandemia possa passar e nós possamos ficar livres, voltarmos às nossas atividades normais. Portanto, depois de vigiar e seguir as orientações sanitárias exigidas pelas autoridades, ainda resta à igreja, a nós cristãos e cristãs, duas grandes responsabilidades, aliás, responsabilidades que nós temos que cumprir em todo tempo, não só na época de coronavírus, de dengues, de mortes e de dificuldade. Em
todo o tempo a Igreja de Deus foi chamada para esses dois propósitos que nós não podemos esquecer. Quais sejam? O primeiro propósito, a responsabilidade de pregar o Evangelho. Nesse momento nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho e dizer para o mundo, para as pessoas, proclamar que essa ameaça, esse sofrimento que as pessoas estão passando com essa pandemia em todo o mundo, é sim uma oportunidade de Deus para que todos e todas se arrependam de sua vã maneira de viver e o busquem. Deus tem um propósito para nós, irmãos e irmãs, que exerçamos a solidariedade e a oração, a pregação da palavra de Deus. Então é importante que a gente faça essa pregação. Mas sempre, pastora Ruth, pensar no seguinte, porque nós temos um mal, né? A Igreja de Deus tem um mal, né? Que a gente quer ser juiz das pessoas, nós queremos ser juiz, nos colocamos, nem Deus às vezes exerce essa questão de ser juiz. Então nós não devemos dizer que isso é um castigo de Deus. Não, não é um castigo, isso é uma consequência das próprias ações da humanidade, e aí nós temos esse problema. Nós temos, por exemplo, quais são os grupos de risco? Não são os idosos? Os idosos, a cada instante, a cada ano que passa, a cada período, nós temos mais idosos no mundo inteiro. E aí a população idosa, ela cresce, então você tem um grupo de risco maior. As políticas públicas para os idosos são ineficientes, porque, infelizmente, o mundo que nós vivemos hoje, eu estava vendo, por exemplo, né, uma pessoa hoje criticando num vídeo, né, a Constituição de 88, dizendo que é coisa de comunista e de esquerdista. Então, como é que faz? É uma Constituição cidadã. É a Constituição de 88 que cuida dos pobres, dos doentes, né, dos idosos. Aí nós vamos rasgar ela? Então, assim, muitas pessoas, inclusive as que precisam, né, do serviço público, ela critica, né, os servidores públicos, enfim, né, e eu sou servidor público, né, fui chamado de parasita, e muitos outros. Então agora são os parasitas que estão cuidando da população. Somos nós, servidores públicos, que estamos cuidando da população, porque é nós que somos chamados agora, nesse momento, para cuidar, porque o servidor público ele não para diante da dificuldade. Então, para o comércio, para todo mundo, mas nós estamos aqui fazendo, né, dando suporte para cuidar das pessoas. Então, a Constituição de 88, aqui no Brasil, no nosso caso, é que ainda trata de algumas políticas públicas para os idosos, mas são ineficientes ainda, são poucas políticas públicas, precisa ser desenvolvida. Então, no mundo todo ele vai disseminar muito mais rápido, porque ele tem essa facilidade. E também a facilidade que as pessoas hoje viajam muito, né? Então, assim, hoje, se fosse algum tempo atrás, não tinha uma propagação tão rápida assim. Porque você viajava, por exemplo, de navios. Então, se os infectados do navio, provavelmente, antes de concluir a viagem, morreriam todos dentro do navio mesmo. Sim, é verdade. Agora não, né? Agora você pega, por exemplo, um avião, a pessoa às vezes está infectada do outro lado, não dá nem tempo dela passar mal no avião, né? Ela já desce, né? Sai, por exemplo, lá da Itália, que está tudo infectado, já desce em Maringá depois de poucas horas. E aí, o que tem que fazer é ter um certo cuidado, porque isso também não é ruim. A tecnologia, o fato de você poder andar, né? Nós andamos aí no início do ano, fomos em 3 estados, né? Então, assim, você tem hoje essa possibilidade, não é ruim. Só tem que utilizar essa facilidade com prudência e procurar seguir as orientações sanitárias. Então, essa primeira responsabilidade nossa é de pregar o Evangelho e dizer para as pessoas que, mais importante até do que salvar o corpo físico, essa carne que é fraca,
nós precisamos pensar na nossa alma. É a nossa alma que ela vai viver eternamente, seja com Deus no céu, seja no Hades, né? Sem Deus. Então é importante que você que está nos assistindo, está vendo os irmãos, que a gente diga isso para as pessoas, né? Então é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente fazer essa reflexão. E a segunda coisa, para a gente terminar, a segunda responsabilidade é de a igreja, e aí a igreja não essas quatro paredes, né? Esses equipamentos que a gente tem. A igreja é eu, a igreja é aqui a pastora Ruth, a igreja é você que está acompanhando aí em casa. Então nós somos igrejas, templo, morada de Deus. Então a responsabilidade nossa é de cumprir também um papel social, não só tomar todas as providências necessárias, mas também auxiliar no que propõe as autoridades em saúde, empenhar nas orientações. Cuide uns dos outros, aliviando o sofrimento e oferecendo apoio social e espiritual às pessoas e grupos vulneráveis. Então, aquilo que eu disse, né? Nós passamos, por exemplo, o dia todo orientando, falando com as pessoas, né, tanto presencialmente, né, as pessoas que vêm solicitar informação, né, as pessoas que a gente atende pelas redes sociais, dizendo que não é momento, né, aliás, a gente não deveria ser agressivo e desumano, em momento algum a gente deveria ser, né, deselegante, porque essas coisas, a gente colocar isso, então a gente já não deveria, em momento algum, agredir o outro, faltar com a cordialidade. Então, tratar sempre com educação, porque isso é bastante importante. E aí, nesse momento, ainda mais, para que a gente possa aliviar o sofrimento das pessoas, ajudar os grupos vulneráveis. Então, isso é bastante importante, né? As famílias, né, precisam cuidar dos seus idosos, porque não é possível que, mesmo diante dessa dificuldade, a gente venha ocorrer aqui no Brasil do que nós estamos vendo em alguns países, né? E aí não é porque o país é ruim. É uma falta de humanidade. Mas como se pode? Não é isso. É que, infelizmente, diante do problema e da dificuldade, tem que se tomar algumas atitudes, e não tem jeito. Então, como é que faz? É a mesma coisa aqui, né, que a gente tem falado. Nós não temos casos ainda, mas vamos dizer, nós temos em torno de 35 mil pessoas aqui em Nova Esperança. Você já imaginou se 10% dessas pessoas ficarem doentes e forem no hospital? Como é que vai atender? E aí não vai adiantar xingar o prefeito, xingar os vereadores, não resolve. As pessoas que lá estão tentando já fazer das tripas os corações, né? Porque o que acontece? Eu sou servidor público, quando eu comecei a trabalhar num setor, pastora Ruth, tinha 4 funcionários, quando eu comecei em Paranavaí. Quando eu saí de trabalhar do setor, tinha só eu e mais um. Aí eu fui para um outro setor, restou 2. Então reduziu a 50%, porque as pessoas foram aposentando, um outro colega faleceu e nunca se coloca ninguém no lugar. Agora, a população só aumenta, né? Aumenta e você tem que atender, aquela dificuldade, aquele problema, né? E aí você não tem, por exemplo, a devida remuneração. Aqui no Paraná, por exemplo, nós estamos sem reajuste dos nossos salários desde o ano de 2016. Então, nós temos uma defasagem, estamos ganhando 20% menos o que a gente ganhava, e esses servidores, né, que faz o atendimento na saúde, que agora estão se desdobrando para atender as pessoas doentes. Então, são essas pessoas. Então, assim, antes de você criticar, de você falar alguma coisa, é importante observar, ter um pouco de conhecimento e não ir nessa linha do ódio, nessa linha da descortesia, porque isso é muito ruim e não ajuda. Então, você, irmão, você, irmã que está nos acompanhando, vamos agir dessa forma. Vamos vigiar,
e vamos orar também. Não adianta, uma coisa não anda sem a outra. Não vai resolver você vigiar e não orar. E não vai resolver também você orar e não vigiar. Então, é importante que você faça essas duas coisas, seja cortês, né? Não, e agora a cortesia não pode ser por intermédio de abraço, né? Não pode abraçar, não pode beijar, porque precisa manter uma certa distância, né, um do outro, porque senão a gente vai ter essa questão aí da contaminação. Mas se nós seguirmos os protocolos, se nós orarmos, né, vigiar e orar, seguir os protocolos, confiarmos em Deus, fazer uma corrente, toda a nação, a igreja orando, em vez de reclamar e ficar falando mal das autoridades, a gente vai vencer essa pandemia, esse vírus, e logo aí nós vamos voltar, né, a beijar, a abraçar, que é o que a gente gosta, não é assim? É coisa muito boa esse calor humano do brasileiro, mas a gente agora precisa ter essa prudência, precisa ter esse cuidado. Portanto, amados irmãos, nós agradecemos a Deus por essa oportunidade e queremos dizer aos irmãos, a todos que nos seguem, a gente mantém as atividades da igreja normais, mas pelas vias das redes sociais e online. Então, os nossos cultos, nós temos toda quarta-feira às 8 horas, 8 da noite, às 20 horas. Então, você pode nos seguir, vai ter as devidas atividades, sempre nas quartas-feiras, às 20 horas, né? E nós vamos estar aqui ao vivo, falando com você. E aos domingos também, às 19 horas. Né? Acho que nós podemos, a gente começa sempre às 19h30, né, no domingo, mas aí nós vamos fazer às 19 horas, fica mais fácil para as pessoas acompanharem, né, os irmãos que estão em casa também. E a gente vai trabalhar em torno de 45 minutos, mais ou menos, a 60 minutos. Então, o culto de domingo, tanto o domingo quanto o da quarta-feira, a gente trabalha em torno de 30 a 45 minutos para não ficar cansativo, abençoar a sua vida, excetuando esse culto, né, que a gente queria fazer um esclarecimento, conversar com a comunidade, com você. A gente vai fazer cultos mais cantados, né? Então é importante também quem nos acompanha, por exemplo, no culto de domingo, o que você gostaria que a gente cantasse? O que você quer cantar? Né? É só interagir conosco nas redes sociais, aí dizer, olha, domingo eu quero, sei lá, cantar aquele hino. Ah, que tal aquele hino? E tal. A gente prepara na liturgia também para você cantar com a gente aí na sua casa. Então, durante a semana, hoje é quarta-feira, você pode fazer também o seu pedido de oração, você pode pedir o seu hino para a gente juntos nós cantarmos no domingo a partir das 19 horas. E a gente tem o programa de rádio também, toda sexta-feira, o programa de rádio, você pode participar conosco também, a gente posta ele já a partir das 19 horas nas redes sociais, e aí você é uma benção, né? E o programa de rádio, que é uma revista semanal que a gente trabalha, então tem as palavras que nós trabalhamos no culto, as músicas, né, para você relembrar, cantar, e a gente traz também sempre uma novidade. E nas mídias sociais, nas nossas redes, tem novidades além disso. Então não é só na quarta e no domingo que a gente tem atividades, né? A gente sempre posta algum estudo bíblico, alguma mensagem, uma música, uma curiosidade aí durante os dias. Então, você curtindo e seguindo a página da igreja, todas as vezes que nós tivermos uma publicação para abençoar a sua vida, você é notificado e vai receber a bênção e a graça de Deus. E aí ter cuidado, né, veja que nós orientamos os irmãos, a você, para a gente, nesse período que ficarmos em casa, nós precisamos orar, precisamos clamar, ler a palavra de Deus, que é isso também que vai ajudar a gente a sair desse problema, dessa dificuldade. Porque assim, quem está trabalhando no setor de saúde, está de plantão, essa pessoa não tem, está sem forças já, né? Porque tem que
fazer um plantão puxado, né? Não vai poder ir na igreja, não vai poder congregar, enfim, e nós precisamos cobrir essas pessoas com as nossas orações, né? Pedir a graça, a bênção de Deus às autoridades. Tá? Então, tem muitas autoridades malucas já por natureza, na verdade. Então já não tem juízo, já não tem capacidade de governar. Infelizmente, nós temos muitos assim, né, que não é porque foi eleito, constituído, não tem capacidade. Agora, não vai resolver que uma pessoa que não tem capacidade, mas está investida do poder, não vai resolver. Se eu pressionar ela, é pior. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é procurar ajudar, pedir a bênção de Deus, né, para que essas pessoas tenham juízo e responsabilidade, para que a nossa gente, o nosso povo, não sofra ainda mais. Orar também, né, por alguns pastores que também, né, não tem juízo. Então, assim, não adianta a gente ficar confrontando, né? É colocar tudo nas mãos de Deus, orientar com cuidado, sempre com sabedoria, para que a gente vença essa dificuldade e o nome do Senhor seja glorificado em todos os aspectos. Pastora Ruth, nós vamos agora fazer um clamor, nós vamos orar para que os nossos irmãos, as nossas irmãs, a comunidade seja guardada desse mal, que Deus ele possa ter misericórdia das nossas vidas, possa abençoar os governantes, as autoridades, né, que estão preocupadas e procurando fazer o melhor para a população. A gente sabe que não se acerta em tudo e muitas das vezes é difícil, né, para a autoridade tomar a decisão. A gente precisa acobertar essas autoridades com a nossa oração, com o nosso pedido de bênção e graça ao Senhor nosso Deus. E orar também pelas pessoas. Nós aqui no Brasil, nós estamos com um sofrimento de quarentena, né? Que a gente é acostumado enfim, a sair, viajar, conversa com um e com o outro, enfim, vir na igreja. Então, mas isso não chega nem aos pés, esse sofrimento que nós estamos tendo aqui, né, que algumas pessoas reclamam, não chega nem aos pés de coisas que nós estamos acompanhando, né? Você olha assim, pastor Arrude, parece que não é nem verdade, mas infelizmente é o que a gente está vendo numa boa parte do mundo, e nós temos que trabalhar e muito, orar e muito para que esse sofrimento não chegue aqui para nós. Então, assim, vamos trabalhar, né? Buscar a bênção de Deus, a graça de Deus, porque só Deus para nos livrar dessa dificuldade, e também a nossa ação, a nossa prevenção poderá nos livrar de todos esses males que está vindo aí, que estão batendo a nossa porta. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, aleluia, Jesus. Somos gratos a Ti, Senhor, sim, pelas meu Deus. Tuas bênçãos. Ó Pai, aleluia. Clamamos neste momento, amado, louvado pela tua seja bênção, o Teu nome, pela Tua ação sobre as nossas vidas, aleluia, e sobre todas as vidas, Senhor. Alcance cada um com as Tuas bênçãos, com as Tuas misericórdias, Jesus. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa, Senhor, Jesus, os outros países que estão passando por situações tão difíceis. Deus, estenda suas mãos de poder, Pai. Abençoa os governantes, Pai. Dá instrução, Senhor amado, para aleluia, que tudo Jesus. Ocorra bem, Jesus querido. Deus, nós colocamos tudo em Tuas mãos e pedimos a Ti que aleluia, venha nos orientar Jesus. a cada dia, Pai. Vem estar conosco cada poder. Instante, porque nós Aleluia. necessitamos de Ti. Essa nação necessita Jesus, de Ti, amado misericórdia, Deus. entra com Clamamos, providência. clamamos e clamamos por Ti, pela Tua ação sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Graças Te damos. Amém. Se o amanhã chegar, trazendo para mim
angústia e dor. Eu não irei sofrer, porque Jesus não vai deixar. Mesmo que eu chorar, não vai deixar que eu fique assim. Irá me consolar, porque Jesus tudo é pra mim. Não vai deixar que eu sofra, não vai deixar que eu chore. E se na luta eu entrar, junto comigo lutará. Não vai deixar que eu perca, não vai deixar que eu chore, pois tudo Ele é pra mim, princípio e fim. Tesouro que eu posso ter, tesouro que eu posso ter, posso ter. Se amigos não vier, em que eu mais precisar, sozinho não me sentirei, porque Jesus não vai deixar. É tudo que eu pensei de alguém que fosse mais que um irmão meu, companheiro é na alegria ou na tribulação. Não vai deixar que eu sofra, não vai deixar que eu chore. E se na luta eu entrar, junto comigo lutará. Não vai deixar que eu perca, não vai deixar que eu chore, pois tudo Ele é pra mim, princípio e fim. Tesouro que eu posso ter, tesouro que eu posso ter, posso ter. Deus abençoe a sua vida de uma forma especial e maravilhosa. Siga-nos através da nossa página e você já sabe que no próximo domingo, a partir das 19 horas, nós temos um culto abençoado com muito louvor e aquela palavra de fé e encorajamento para a sua vida. Portanto, até domingo, 19 horas, se Deus quiser, fique todos com Deus.